Olá, alunos, bom dia. Vamos dar uma revisada aqui primeiro na parte de determinantes, para a gente falar um pouquinho sobre teorema de Laplace, certo? A gente já sabe então que determinante, né, é o número associado à minha matriz quadrada. Então, se eu tenho aqui uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, né? Tem o elemento A11, A12, A21 e A22, ou seja, tem linha e depois a coluna, né? É o que a gente chama também de elemento IJ. O I representa a minha linha e o J representa a minha coluna. E após isso, uma matriz aqui de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, né? Com seus devidos elementos, né? Aí um exemplo aqui, isso é a resolução, então, da matriz de ordem 2, né? Multiplica essa minha primeira diagonal, lembrando que aqui, ao final, né, o meu sinal eu vou multiplicar pelo positivo, e essa aqui, ao final, eu vou multiplicar os sinais pelo negativo. 2 vezes 3, então, eu tenho que é o 6, né? E 7 vezes 5, 35. Só que aqui, ó, positivo com positivo, beleza, deu positivo. Só que esse positivo com negativo, então a conta vem com sinal de negativo, né? Aí 6 com menos 35 vai ser, então, igual a menos 29, né? Sempre eu gosto de estar falando, né? Sempre lembrando a questão de valores. Você tem R$6 e deve 35, e você paga, né, esses R$6, logo você ainda fica devendo R$29. Beleza. Resolução agora da determinante de ordem 3, né? Eu tenho aqui, né, 1, 3, 1, 0, 5, 2, 2, 2, 3. O que eu faço, então? Primeira coisa, repetir as minhas duas primeiras colunas, 1, 0, 2, 3, 5, 2, né? E a mesma coisa aqui, ó. Essas diagonais positivas, e subindo eu vou multiplicar pelo sinal de negativo, né? Faz aqui a multiplicação, 5 vezes 3, né? Vai dar, então, igual a 15. E aqui faz outra multiplicaçãozinha, outra e outra, né? Aí nós vamos ter isso aqui. 15 mais 12 mais 0, menos 10, menos 4, menos 0, certinho? Então, minha determinante B, ela vai ser, então, igual a 13, né? Eu tenho aí 27 menos 14, então, minha determinante, então, vai ser igual a 13. Beleza, mas ordem 2 e ordem 3 a gente já tinha visto anteriormente e já tá ok, né? E quando a gente começa a comentar, então, começa a falar, né, da matriz de ordem 4, né? É onde nós vamos poder resolver pelo seguinte teorema, teorema de Laplace. Só que antes da gente falar desse teorema de Laplace, a gente vai falar um pouquinho sobre cofator, né? O que é cofator, né? Todo elemento da minha matriz, igual a gente tinha falado, o A11 e o A12, todo elemento possui um cofator. Ele é representado pela letra maiúscula, o A maiúsculo, né? A e J, né? E esse cofator, ele vai ser um valor numérico, que vai ser redigido, então, pela seguinte expressão. A IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de IJ, né? Ou seja, eu tenho aqui, então, esse IJ, então eu vou somar, né? Somar o valor que tem na linha e o valor que é a posição da linha mais a posição da minha coluna. Vou somar esses dois, então eu vou ter aqui o meu expoente desse menos 1, certo? Tá, como assim, né? Vamos ver aqui uma matriz simples, uma matriz de ordem 3. Ah, mas a gente já tinha visto resolvendo por regra de Sarros. Não. Então, mas vamos começar aqui pela simples, depois a gente vê uma matriz de ordem 4. Vamos lá. O cofator do meu elemento A11, ou seja, o A maiúsculo, né? A11 é igual a menos 1, somo a posição da linha com a posição da coluna, ou seja, 1 mais 1, vezes o D11, né? Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 vezes o D11. Lembrando aqui, né, da regra da potenciação, o número negativo elevado a expoente par, ele fica positivo. Agora, se o negativo tivesse elevado a expoente ímpar, ele continuaria negativo, certo? Tá, mas o que é esse D11, né? O que é esse determinante 11? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Esse D11 significa que nós vamos ter que excluir a primeira linha e a primeira coluna. E fazer o determinante só do que sobrou, ou seja, 3, 1, 2, 2, né? Faço o determinante dessa matriz, única matriz que nos restou. Então, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 1, então ficou sendo menos 2. Por causa do sinal de negativo aqui que a gente multiplicou. 6 menos 2, 4. Beleza, eu descobri o D11, né? Mas a minha intenção é descobrir qual fator desse meu elemento A11. Então,
Substituindo novamente lá na fórmula, né? A11 é igual a menos 1 elevado ao quadrado vezes o 4. O que é o 4? O D11 que a gente descobriu aqui. Então, o cofator do elemento A11 é 1 vezes 4, logo ele vai ser, então, igual a 4. E assim a gente pode fazer com qualquer outro elemento, né? Então, o que vai estar mudando aqui, né? O meu expoente e qual vai ser a linha e a coluna que a gente vai ter que excluir. Se eu tivesse pedido o elemento A12, o que eu teria que fazer? Excluir a minha primeira linha e a minha segunda coluna, né? Aí eu teria, então, esse meu resultado, certinho? Então, vamos para o resultado final aqui, que é o que a gente está querendo falar, que é o Teorema de Laplace, né? Nós vamos seguir dois básicos passos. O primeiro, a gente vai escolher arbitrariamente uma linha ou uma coluna, você escolhe. Você pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna, né? Após você ter feito essa escolha, você vai fazer o seguinte, somar os produtos dos elementos dessa linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Ou seja, se você escolheu uma determinada linha, você vai fazer o quê? Somar, né, o produto do elemento pelo cofator de cada um desses seus elementos. Tá, como assim? Peguei essa terceira linha, 7, 4, menos 5 e 0. Uma dica, sempre pegue uma linha ou coluna que tenha o zero. Na hora da multiplicação, você vai ter que fazer um cofator a menos, né? Então, aqui, ó, eu tenho lá, né? O determinante já, né? Então, vai ser 7 vezes o seu cofator, 4 vezes o seu cofator, menos 5 vezes o seu cofator e 0 vezes o seu cofator, né? Por que A31? Porque ó, esse é o elemento A31, depois A32, A33, A34. Poderia escolher aqui a minha quarta coluna, que também tem 0? Sim, poderia. Você teria que fazer a mesma coisa. 1 vezes o seu cofator, 3 vezes o seu cofator, 0, e assim por diante, né? Então, cada um com seus respectivos elementos, né? Vamos fazer os cofatores, que é, eu vou ter que fazer o cofator do A31, A32 e A33. O A34 não vai ser necessário, porque, olha só, qualquer número multiplicado por 0 vai ser igual a 0, né? Então, fazendo primeiro o cofator, então, o A31, né? Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu A31, eu vou pegar lá, ó, menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o D31, né? Ou seja, eu vou ter que excluir, então, a minha terceira linha com a minha primeira coluna, né? Então, beleza, feito isso, sobrou isso. 1, menos 2, 1, 2, 2, 3, menos 1, 11 e 2. Resolve esse determinante, que eu repito, então, as minhas duas colunas, né? Beleza, menos 1 está elevado a 4, é expoente par. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. Feito as multiplicações, tenho aqui os meus valores. Primeiro eu somo, né? Onde está positivo, depois onde está negativo. Somando 4 mais 6, mais 22, mais 2, mais 8, eu vou ter 42. E pegando aqui 42 menos 33, eu vou ter 9. 9 vezes 1, 9. Então, o cofator A31 vai ser, então, igual a 9, certo? Agora o A32. O A32 é a mesma coisa, só que agora a gente vai ter que fazer o quê? Ó, excluir a terceira linha com a segunda coluna e pegar só o que restou, que é 3, menos 2, 1, 5, 2, 3, 1, 11, 2, né? D32, então, vai ser o determinante do que restou pra gente, né? E aqui, ó, menos 1 agora elevado a expoente ímpar, então vai ficar negativo, ou seja, lá na continha final a gente vai ter que fazer a multiplicação de sinal, negativo com negativo, veio então positivo, certo? Feito então o A32 aí com suas respectivas multiplicações, agora o último, que é o A33, só que agora eu vou ter que escolher o que, ó? Terceira linha, terceira coluna. Mesma coisa, feito lá as multiplicações, então eu descobri que o A33 então vai ser igual a 7. O A34 a gente não vai fazer, porque como eu disse, né, tá multiplicando por 0, não há necessidade de eu fazer o A34. Substituindo então o que a gente tinha feito lá nas continhas, ó. A31 a gente viu que era 9, A32 a gente viu que é 20, A33 eu vi que é 7, né? 7 vezes 9, 63. 4 vezes 20, 80. Menos 5 vezes 7, menos 35. O 0 já era. Feito a soma, tarará, depois subtração. Então, a gente descobriu realmente o determinante dessa minha matriz A, que é uma determinante aí de uma matriz de ordem 4. Né? Então, o determinante então, vai ser igual a 108. E é dessa maneira que a gente faz, então, o determinante de ordem 4.
Espero que tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau, galera.